Oi, pessoal, tudo bem? Desculpa começar aqui o programa de uma forma mais informal, mais impessoal, mas é que eu tenho aqui uma confissão a fazer para vocês. Eu, assim, quando ia nas locadoras, eu ia assistir assim, as fitas de VHS, eu era uma das pessoas que, né, até por descuido, acabava esquecendo, não rebobinava a fita não, gente. Eu acabava esquecendo. E eu aproveitava assim que eu tinha muita amizade com o dono, eu entregava a fita assim pro dono, ele nem checava assim, então não tomava multa, não acontecia nada e sobrava pro próximo coitado que ia ter que, né, rebobinar a fita antes de assistir, né? Então eu queria pedir perdão a essa pessoa que está assistindo nesse momento, que provavelmente foi vítima do que eu fiz anos atrás. Né? Mil perdões, desculpa, mas para compensar isso, estamos dedicando esse programa inteirinho a vocês que passaram por isso, porque eu também ficava pé da vida quando alguém fazia isso comigo, apesar de ter feito isso algumas vezes. Então vamos dedicar o Pelaquete Ensina de hoje a todo esse universo de fitas, de locadoras, para você que passava esses perrengues, mas nunca perdeu aí o seu amor pelo cinema. E para me ajudar a comentar tudo sobre esse universo de locadoras, tenho 3 pessoas aqui comigo que com certeza tinham a sua carteirinha na Blockbuster, né, gente? Paola, Denis e Serginho. Essa ideia, né, do cinema esse cinema de home video começa no final dos anos 70, começa a ganhar força justo com o VHS nos anos 80, e daí cria toda essa cultura de acesso a toda essa coletânea, que os estúdios também não tinham como, né, lançar, né? O máximo que os caras faziam eram colocar esses filmes na TV ou fazer exibições especiais, né, colocar de volta no cinema, mas aí era mais difícil. Começou com a Fox fazendo um acordo nos Estados Unidos em 77, se não me engano, liberando 50 filmes para serem, né, transferidos para fitas magnéticas, que no caso foi o VHS mesmo, e depois essas fitas, que eram para ser vendidas para as pessoas, uma pessoa teve a ideia de comprar essas fitas e alugar essas fitas, né, fez esse acordo com a Fox, e aí surgiu a locadora, como a gente conhece. E daí nos anos 80, com essa expansão, começou a pintar o locador em todo canto, né? Tinha muita locadora perto de vocês? Tinha uma colada com a minha casa, então eu praticamente pegava tudo que eu podia assistir, principalmente porque eu não era uma criança de brincar na rua. Então minha mãe dava o dinheiro e ela pegava vários filmes e passava o dia assistindo. Fora que quando começou a ter VHS em casa, comprava as fitas, gravava o que eu queria assistir e depois eu assistia de novo. Tinha muito perto da tua casa, Denis? Acho que umas 2 ou 3 que eu me lembro muito pouco, mas era o que a gente fazia mesmo. A gente tinha, ou a gente gravava, comprava VHS, ou gravava, ou a gente alugava, ou assistia no cinema. Mas o cinema era muito difícil, porque só tinha em São José, o que tinha era um só. Depois veio um cinema com 3, mas até um filme chegar no cinema você esperava, mas só você esperar chegar em VHS. Você assistia no conforto da sua casa, com a pipoquinha. Você assistia também tudo no conforto da sua casa, Serginho? Sim, até porque... Justamente por causa disso, né? O cinema ficava em São José, era um trabalho ter que ir pra lá. E na locadora você também zapeava, né? Você procurava títulos lá diferentes. Mas essa não é uma boa ideia de resumir o que é a locadora? A locadora trouxe o cinema um pouquinho mais perto da gente? Essa talvez não seja o resumo dessa história. Sim, a locadora aproximou até por questões de locomoção, que nem aqui em Jacareí não ter cinema, o pessoal depender de ir para São José, o conforto da casa, pegar trânsito e valores de pagar, mas fácil alugar uma fita, reunir a família, fazer uma pipoquinha, um lanchinho, um edredom, vamos. Outras vantagens, né? Acho que uma das vantagens que eu tinha no VHS é que você podia pausar, né? Tinha essa vantagem você tinha também. Vantagem, né? Vocês usavam muito essas vantagens de voltar a fita? Quando você perdeu uma cena, perdeu uma fala, você voltava a fita? Pra... Pausar, você tinha que fazer alguma coisa, você pausava o filme, depois você fazia a coisa, você voltava a assistir o filme. Tem essas vantagens do home video, que no cinema você não tem, e nem na TV aberta não tem, porque é o tempo da TV, é o tempo que vai, né? É mais difícil alguém levantar passando na tua frente, né? Você tá no sofá da sua casa assistindo, não é difícil acontecer isso nessa vida. Sim. Não acontece, né? Mais conforto, né? É mais conforto, né? Conforto de casa, realmente. Sim. Mas você sabe que uma das respostas do cinema foi tentar trazer esse conforto de casa, né? Acho que os principais cinemas do mundo hoje, eles tentam criar, assim, uma atmosfera mais caseira, assim. Então você tem poltronas que você consegue regular, você tem os principais mesmo de alto nível, tem umas coisinhas que estão tentando, né,
imitar o conforto da tua casa, pra você ficar um pouquinho mais confortável. Eu já vi cinema que tem até cama. Tem cinema uns cinemas por aí, não sei onde é, mas às vezes aparece a foto em rede social que eles têm cama, uma poltrona maior, estilo poltrona de avião, reclinável, mais um monte de coisa. Sim, tem atendente te trazendo comida para você não precisar levantar da cadeira. Então tem umas coisinhas assim que é o cinema tentando chegar mais próximo da casa também, né? Eu acho que é um jeito de vender, né? Hoje em dia tá difícil. Tá difícil. Também, porque a bilheteria do cinema hoje tá muito, pelo menos aqui no Brasil, ela tá muito cara. Não sei como é lá fora, a gente não tem noção, mas aqui no Brasil ela tá muito cara. Fica entre 20 e 30 reais, dependendo do lugar. Só assim que VHS eu pegava do lado de casa, então pegava o que eu quisesse, levava, assistia, tava ali do lado. O meu problema é que eu era muito pequena, então eu não anotava o nome dos filmes e queria ver de novo, eu ficava brava porque eu não achava. E depois, quando passou para DVD, que já era uma outra locadora, um pouquinho mais longe, mas ainda aqui perto, meu pai só falava, vai lá e escolhe. Aí eu saía com aquele bolo, porque quanto mais DVDs você pegava, mais barato ficava. Sim. E mais tempo você podia ficar com as mídias. Sim. Então, ficava à vontade para pegar o que fosse. Vocês faziam o esquema de ficar pegando fita na sexta, no sábado, para entregar só na segunda? Na segunda? Vocês faziam o esqueminha? Fazia. Famoso 3x1? 3x1, né? Não tinha locadora aí. Não, 3x2. 3x2. Alugava na sexta, ficava sábado, domingo, você devolvendo na segunda à noite ainda. Porque daí dava tempo de fazer uma coisa que não existia no universo pré-home video, que é você reassistir o filme. Que só o home video que proporcionou essa coisa que eu acho que quem gosta de cinema acaba fazendo de vez em quando, que é pegar um filme que você gosta e você reassiste o filme que você gostou. Antigamente você não tinha tempo de ficar reassistindo o filme. Como você disse, o ingresso é muito caro de você ficar pagando ingresso toda hora para você ir no cinema para ver o mesmo filme que você já viu. Então o home video trouxe isso, né? Você pode pegar a fita, ou comprar uma fita, ou comprar um DVD. Um dia, né? Mas até hoje ainda dá, né? Ao menos para você comprar a fita e ficar vendo 1000 vezes. Não, e a vantagem do home video também é que tem filmes que foi lançados só para home video. Por exemplo, continuações de grandes bilheterias, como foi o caso do Rei Leão, teve 2 vídeos lançados para VHS que poucas pessoas conhecem. Assim como Aladdin também, as pessoas conhecem o desenho principal, mas existem outros 2 que as pessoas não conhecem. Agora vão conhecer um pouquinho de novo do Aladdin, porque agora vai ter o live action do Aladdin. Mas isso mostra também o tamanho e a força que o home video chegou a ganhar, né? O fato das empresas investirem em projetos que eram realmente feitos para serem lançados nesse home video, para ver o quanto que o home video dava de grana também. Hoje não é exatamente o caso, né? Hoje o streaming come boa parte desse espaço, né? Tanto que é o streaming hoje que faz esse tipo de coisa. Se bem que eu acho que o streaming ele não tem uma variedade tão grande quanto uma de vídeo locadora. Não tem tantas opções quanto você tinha quando você garimpava. Apesar de que era para ser o inverso, né? Porque o universo digital ele é mais infinito do que o universo físico, literalmente Netflix, o tamanho físico de uma loja, né? A Netflix ela tem muita coisa de fora, assim. Ela tem muita coisa de fora, mas não tem muita coisa antiga. Isso também. Que as locadoras faziam, de você ter todo o acervo antigo de coisas do cinema que realmente você nunca viu e você teria a oportunidade de ver. Eu acho que a Netflix, por causa de ter contrato, esse negócio legalizado, é diferente. Dependendo da locadora, antigamente até copiava a mídia de outra, alugava de uma para revender na dela. E assim, porque não tinha fiscalização. Agora, se você for pensar num quesito de internet em geral, você tem um acervo que você quiser para você baixar, pôr no seu computador mesmo que seja pirateado. Não que isso seja certo. Mas compara com o streaming, tipo o Popcorn Time, o Streamio, você vai ter muito mais opções. Mas não são legais, entendeu? E vocês faziam o que eu fazia também até em sebo, assim, de entrar no sebo só para descobrir coisas novas, de entrar em locadores só para descobrir filmes novos? Vocês faziam eu acho que eu isso? aprendi mais lendo as contracapas lá do que assistindo os filmes até, eu acho. Eu pegava um filme, virava a capa, lia sobre ele. Foi assim que eu descobri de alguns diretores, assim. Que via as fotinhos, né? Eu trabalhei em locadora, né? Cheguei a trabalhar em locadora. Foi meu primeiro emprego. Conta as histórias. Eu queria muito trabalhar. Eu tinha, acho que, 15, 16 anos. Aí um tio meu abriu uma locadora e me ofereceu um emprego de meio período. No fim, eu ficava lá das 2 às 10. E finais de semana e feriado. E eu que tinha que limpar os balcões, colocar os DVDs no lugar. Já era de DVD, já não tinha mais VHS.
Então eu lia muito as contracapas, pegava filme para assistir em casa para indicar para as pessoas. E foi assim que eu conheci o Estúdio Ghibli, né? Foi aí que eu vi Chihiro, porque ninguém alugava aquele desenho. Eu falei, por que não aluga? Aí eu fui ver, gostei, eu falei, deve ser anormal de gostar É uma das disso. coisas que tinha na locadora, você descobrir determinados filmes, determinados estúdios, Tem muita coisa ruim que eu diretores. assisti, mas tem coisa boa que eu assisti também. Você também descobriu muita coisa, Denis? Ah, sim. E o legal é que, tipo, as locadoras, assim como hoje os streams, elas tinham até seu estúdio próprio, sua distribuidora própria. Algumas, né? Não eram todos que tinham essa sua distribuidora própria de filmes famosos, né? Principalmente filmes antigos, que é uma coisa que hoje a gente até tem com os streamings, tem na internet, mas como naquela época o nosso único caminho ou era a TV, ou era o cinema, ou era o VHS, né? Então a gente muita coisa o VHS trouxe pra gente. E você citou uma coisa que eu acho interessante. Você citou a questão de conversar, né? Esse filme é bom, não é? Tal. Uma coisa que eu tenho saudade das locadoras, que o antigo fórum da internet era das conversas que você tinha com os desconhecidos, sim, que você acabava conhecendo justamente por causa do interesse por um filme lá na locadora, seja com os atendentes, com o dono ou com as pessoas que iam alugar, né? Já dava umas conversas bacanas também, né? Não, comigo aconteceu um negócio. Eu era pequena, eu queria muito assistir o Titanic, mas eu não tinha idade pra ver no cinema, né? Na época eram 2 VHS. Aí cheguei pra alugar e tinha uma moça pegando. Aí ela olhou pra mim, eu já fiz aquela cara de coitada. Ela falou, não, deixa sua filha ver primeiro. Falou pra minha mãe, a gente trouxe o VHS pra casa, porque ela ficou com dó de mim, que eu era criança. Que ela podia ver depois. Mas eu já tava assim, com aquela carinha de choro, que não ia conseguir ver. Ela ficou com dó, eu consegui assistir. Eu criei amizade com o dono de locadora, porque ele gostava muito de Star Trek. Eu acho que eu era o único que alugava essas fitas. Eu era o único que assistia, então ele gostava de conversar comigo, porque ele também entendia que eu era o único, que pelo menos ele tinha um amigo, né? Era o único tracker na vizinhança, né? O único que assistia. Ele pegava sempre essas fitas que ele gostava muito, ele pegava e colocava à disposição. Nunca ninguém pegava. Depois ele percebeu que eu era o único que pegava, a gente começou a conversar sobre a série, porque era o único amigo, assim, que podia, né, conversar. Vocês tinham muito isso de conversar com as pessoas estranhas também? Acho que como as locadoras que eu frequentei eram pequenas, até tinham redes, mas não eram redes grandes, a gente acabava criando um certo vínculo com o funcionário. Não vou dizer vendedor, porque ainda não vendia, só alugava, né? Mas com o funcionário. Você sabia o nome dele, ele sabia o seu. Era uma coisa bem íntima, mas ele perguntava... Ele sabia o número da ficha, né? Sim, isso é que é legal. E ele via, assim, por exemplo, ele via uns filmes que eu assisti algumas vezes, ele via... você não quer assistir isso aqui de novo? Ele tem uma nova versão dele. Então, até isso eles falavam, sabe? Eles dedicavam a gente, percebiam o gosto que a gente tinha e faziam realmente da gente como um amigo, como um irmão, tratava a gente assim. Hoje você não vê isso. Realmente. A Netflix não tem isso, né? Não tem esse contato humano, né? Não, ela até tenta te indicar alguns filmes, mas falta esse contato humano. Falta, né? Esse carinho não existe, né? Digitalmente, né, Serginho? Não tem mais esse carinho. Eu me lembro aqui você lembra da famosa American Home Video? Sim. Tudo que era filme de brucutu, trash era de lá, American Home Video. Grande termo, grande... E eu quero comentar mais sobre isso, Serginho, daqui a pouco, que temos que encerrar essa primeira parte. Voltamos daqui a pouquinho. Amizade locadora do... Oi pessoal, este é o Craquete em Cena aqui no 3º São José Anime Fest. Viemos aqui acompanhar o evento e conversar com uns artistas. Venha com a gente. Qual que é o teu nome? Meu nome é Nicolas. E o teu nome? Yu. De onde vocês são? A gente somos certos campos aqui mesmo. E o que vocês fazem? Nós fazemos fanarts, que é desenhos de fãs em um determinado tema, de séries ou filmes, desenhos também. Você ratifica isso? Tá certa essa informação? Sim, a gente desenha vários temas variados, às vezes anime mesmo, às vezes jogos, assim, as artes do jeito que a gente interpreta.
E na onde que começou essa paixão pelo desenho? Quando que vocês começaram? E na onde que vocês decidiram, eu quero fazer isso da minha vida, eu quero realmente me tornar aí uma desenhista? Eu sempre desenhei desde pequeno, né? Eu gostava muito de fazer cópias de quadrinhos, né? E eu mesmo fiz cursos, né, em casas de cultura e tal. E eu achava sempre interessante, tipo, quando a gente tinha uma ideia própria de uma versão de alguma coisa e criar e mostrar para as pessoas, assim, o nosso ver diferente de alguma arte, né? Aí eu achei que seria uma boa ideia divulgar. A tua história é parecida? Na verdade, eu comecei na escola com os amigos, a gente juntava a galera e aí cada um fazia uma parte. Um desenhava, o outro fazia sombra, o outro pintava. E aí surgiu pela brincadeira, e aí eu conheci ela e aí a gente resolveu misturar tudo. E agora que vocês estão no evento e pensando para o futuro, quais são os objetivos que vocês têm, os desejos, o que vocês querem fazer daqui para frente? Eu pretendo mais pra frente tentar fazer minhas próprias histórias autorais, né? Pra divulgar nos eventos e, se Deus quiser, né, chegar a ter o meu dinheirinho próprio vindo da minha própria arte. Você é a mesma coisa? Sim, e melhorar com certeza e sempre melhorando e aprofundando, né, no desenho, que é... E a parceria vai continuar, né? Com certeza. Obrigado, gente. Obrigada. Estamos de volta com o Claquete em Cena de hoje, comentando tudo sobre o universo do home video, o universo das antigas locadoras, esse espaço que era tão nostálgico, não só pra gente, mas provavelmente pra muito artista que fez a sua carreira graças aos VHS, né? Graças a esse universo de filmes, né? Que atores, que produtores, diretores, vocês lembram que eram os reis e as rainhas desse home video, gente? Van Damme, Chuck Norris. O Chuck Norris principalmente, porque ele nunca estourou no cinema, assim, comercial. Ele estourou mesmo, foi nas videolocadoras. Meu caso foi Disney, porque daí assisti os clássicos Disney, aí vinha esses extras, tipo o Retorno de Jafar, Aladdin e os 40 Ladrões, e fitas das princesas, que tem uns especiais só da Jasmine, Pequena Sereia, assim. Então, até os que não são Disney, que eram imitações de Disney, eu assistia tudo. As famosas imitações. Também tinha muito espaço, né? Cavaleiro Zodíaco eu descobri, assim, mais em VHS. Eu tenho um VHS do Cavaleiro Zodíaco que chama Batalha Final, que é do Lúcifer. Hoje acho que até que tem outro nome, né? A Batalha do Armagedon. Mas era a Batalha Final. Eu achava muito, Satanás. Achei muito legal. Literalmente. Literalmente. Atena vence Satanás. Sim, essa é a mensagem do desenho. Sim. Mas assim, eu peguei, antes até do Cavaleiro do Zodíaco, peguei, acho que Changeman ainda em VHS. De chegar do primeiro em VHS, o sucesso do VHS era tanto que depois teve a demanda de chegar para a TV. Então também teve essa importância, né? As vendas de VHS ou a alocação do VHS também chamava a atenção das próprias emissoras que se interessavam. Se eu não me engano, eu acho que o final do Changeman eu só vi em VHS também. Eu acho que não chegou a passar na TV aberta. Não, chegou a passar, mas demorou muito. Porque eles tinham os esquemas de passar 20 episódios, começar a reprisar. Passava 21, começava a reprisar. Passava 22, começava a reprisar. Sempre tinha um inédito antes de reprisar, então demorava muito para chegar mas até a gente último, tem que lembrar também que a TV onde o Changeman passava, hoje extinta, né? Que é a Rede Manchete, ela não estava bem das pernas, não, né? E a locadora também hoje extinta, Ela não- né? A locadora também seguiu o mesmo caminho, né? Pra você ver a força do streaming, a força das outras mídias. Não só várias TVs perderam o caminho, né? Perderam o terreno. A própria TV a cabo, nos últimos anos, perdeu o terreno. Como a locadora perdeu tanto terreno que talvez a maior marca de locadora do mundo, que é a Blockbuster, hoje só tem uma loja que continua viva nos Estados Unidos. Nossa. E continua viva muito mais por uma questão histórica, de manter quase que como um museu
Alguém vai lá? Vai, ainda vai, mas de novo, é como um museu. O pessoal vai visitar justamente porque é a última, porque ainda tem essa questão de legado histórico. Então vamos visitar esse legado que daqui a pouco vai morrer mesmo, né? Mas eu acho que as Ninguém locadoras aguentaram bastante tempo. Elas, até a época do DVD, elas ainda estavam fortes. Depois foi por causa da internet. O avanço tecnológico não era tão rápido, né? Você Eu acho que é pirataria. Também, internet também. E a pirataria. Mas havia pirataria bastante no VHS, inclusive a pirataria oficial que existia no Brasil. Produtos, lembro de entre aspas, oficiais, que na verdade eram piratas que não tinham. Não, tinha aquele o esquema, contrato. né? De ter dois videocassetes e você... Então você tinha a você pirataria alugar. oficial, mas tanto que eu assisti muito anime que eu tenho certeza que não foi lançado oficialmente, mas tinha disponível na locadora do meu bairro. Sim. Então, Que não era oficial. E não era oficial, né? Era oficial na mão de alguém, né? Não na mão de todo mundo. Então tinha muito... Você citou Star Wars. Star Wars para mim era um dos casos que eu acho que o dono da locadora teve que comprar uma outra cópia, porque eu acabava destruindo a cópia dele, de tanto que eu alugava e ficava reassistindo, que o VHS também tinha isso, né? Tem um tempo acabar de se vida, desgastando, né? de pegar poeira, Tenta mastigar, Fica né? O mastigar. VHS analógico, que é as famosas fitas de videocassete, elas realmente, quando passavam um tempo, elas acabavam deteriorando muito, né? Mas só uma coisa, assim, vocês lembravam de rebobinar? Eu lembrava. Se bem Não, que eu nunca lembrei que- Se bem que o videocassete Eu era nunca fiz automático. Eu nunca fiz O isso. videocassete era automático. Eu não lembrava, não. Não rebobinava? Não rebobinava. O meu Eu era terrível, sempre. do meu quarto rebobinava automático, mas o da sala, quando começou a mastigar a fita, meu pai falava: passa tudo pra frente, rebobina pra frente, depois você volta, depois você assiste. Pra não Meu ter trauma perigo. era tanto que depois pro VHS eu fazia questão de voltar pro menu original antes do filme acabar, porque é como se fosse rebobinar a fita. Eu fazia isso, de trauma do VHS. Eu não esperava acabar o filme, não apertava o pause, não, e tirava o Às DVD. vezes eu sinto falta do VHS por isso. A mídia, DVD, sei lá, ou até baixar um filme, você bota pra assistir de novo, você tem que ficar procurando onde estava. O Netflix até te quebra o galho e volta onde estava. Porque a Sim. VHS também fazia isso. Mas dependendo do que você tá assistindo, você tem que voltar o filme desde o começo e ir procurando. Eu acho até que, de certa forma, a videolocadora e o videocassete, eles uniam a família. Porque todo mundo se sentava reunido para assistir um filme no fim de semana. Hoje parece que, por causa do E mais celular... do que isso, né? O hoje fato tá- de permitir você gravar, às vezes, o filme que passava na TV, ou com 2 videocassetes, você conseguia, né, gravar a imagem de um para o outro. Você tinha aquela gravação justamente para quando todo mundo se reunisse, todo mundo assistisse, né? Hoje cada um tá Outra pra coisa um canto, também todo mundo assiste sozinho, entre que aspas, ajudava muito é que tinha uma televisão, um videocassete. Então tava todo mundo junto ali pra ver aquela televisão, aquele videocassete. Hoje tem tela pra tudo quanto é lado, no celular, no computador. Cada um no seu Em casa já é o contrário, porque eu tinha o meu próprio VHS no meu quarto, nem existia minha irmã ainda. Mesmo depois, quando ela chegou, veio DVD, a gente tinha o nosso, separado do meu pai. E hoje, com o Netflix, a gente junta todo mundo. Por causa da televisão ser smart, a gente não tem mais televisão no quarto. São casos raros, eu acho. O meu foi totalmente inverso. Foi totalmente inverso. Porque o VHS e o DVD mesmo unia mais gente mesmo, em torno do bichinho. Inclusive, eu acho que eu lembro quando comprou o estouro que foi em casa, quando compramos mesmo o primeiro videocassete. Vocês lembram disso? Ou vocês nasceram, vocês já tinham videocassete? Nasci com videocassete. Já nasceu, né? Você Não, não lembra meu do dia demorou. mágico de Eu ter não chegado o lembro bichinho? o dia que chegou, mas realmente porque... Você poder chegar pro amiguinho na escola no dia seguinte, o meu videocassete tem 4 cabeças, o seu tem 2. Vocês faziam isso? Vocês colocavam banca? O meu era videogame mesmo. É, Foi videogame. videogame novo. Realmente Aí dava O DVD eu fiz isso, agora eu tenho DVD, não assisto mais videocassete. Realmente, essa coisa do videogame era mais da pessoa falava mais do que eu tenho um novo videogame, eu tenho um novo jogo, do que falar eu tenho um videocassete. Eu tinha um videocassete no meu quarto, VHS minha, porque eu era uma criança meio agitada. E era o único jeito de eu ficar quieta era assistindo o filme. E eu prestava atenção. Então, acho que a meus história pais da vida foram da maioria. meio que obrigados a botar um pra mim ali e eu ficar O quietinha. filme, o VHS, foi uma das grandes babás da história da humanidade. Eu acho que eu não conheço uma família que em algum momento não fez isso. Botou um filme pra... Botou um filme pra criança ficar assistindo. Né? E criou essa geração que gosta O de Rei cinema Leão da também. vida. Não, o Consequência streaming- disso. Se você pensar bem, os streamings hoje também é praticamente isso.
Também. Só que o streaming tem galinha pintadinha, a gente não. Olha, a gente assistia, por tudo que a gente já comentou, de às vezes você Não, a tem gente não tinha pirataria galinha oficial, pintadinha, a gente tinha o desenho do Street Fighter. Sim, a educação Mas diferenciada. esse universo do VHS Atimbum, também nos permitiu, Castelo assim, assistir filmes e assistir desenhos que não eram exatamente da nossa idade, né? Um negócio que eu adorava, não sei se vocês lembram, tinha umas fitas que vinham junto com o jornal de domingo do Estadão, essas coisas Sim. que era He-Man, era Barbie, era, sei lá. Eu comprava a revista em quadrinho que vinha fita, tinha os desenhos do Homem-Aranha, vinha com revista. eu comprava. Cavaleiros do Eu Zodíaco. lembro da série do Spawn. Rá-Tim-Bum, Sim, Castelo também o Rá-Tim-Bum. Spawn também. Que era uma das únicas formas de você ter. E esse era um dos desenhos adultos, assim. já Desenhos pra época. adultos que sempre tava na área lá pra criança. Pra criança e não era nada de Era uma criança. coisa era uma incrível. coisa já de adulto. É já... porque também os quadrinhos nessa época do VHS, não tinha uma divisória muito, né? Não tinha essa divisória. Era só criança, adolescente, mas mesmo assim, né? Não tem... Hoje não, hoje você tem criança, adolescente, adulto. Você Não vou te tem perguntar isso porque é indelicado, mas vou perguntar para os dois. Vocês tinham curiosidade de saber quais são as fitas que existiam atrás da cortininha na locadora? Sabe que eu não sou muito interessei, Nunca não. se interessou, seu gente? Você também não? Filmes adultos. É, os famosos filmes adultos. Você tinha interesse? Eu lembro do episódio dos Simpsons lá, que o Bart entra lá, tá lá Truffaut, Fellini, Que eu Robert, sempre suspeitei que era mais ser isso do que ser qualquer outra coisa, enfim. que são filmes adultos. Que são filmes... Esses sim são os verdadeiros filmes adultos, né? Eu Esses nunca sim. cheguei a procurar, nem entrar em salinha assim escondida, nem nada. Mas depois que eu fui trabalhar em locadora, que eu tinha que catalogar Ai, meu Deus. e passar no caixa e conferir se o DVD estava dentro, eu ficava um pouco envergonhada. O que eu olhava mais era a vergonha que a pessoa saía com a fita. É. Sim. Porque ela olhava para ver se não tinha ninguém. Quando via que não tinha ninguém, ela pegava a fita e corria pro O caixa. problema é quando chegava aqueles papelão com a foto da moça, assim, e eu tinha que montar e botar Deus aquilo do lá céu. dentro. Nossa, era meio Esse é mais constrangedor eu andar com aquela É. calça de biquíni na minha mão. Outra coisa. Era mais ou menos o esquema, né, que o pessoal falava, né? Tava na Band assistindo Cine Privé, se passasse alguém já trocava, colocava no corujão. Era um esquema meio parecido. Era o esquema, né? Ainda bem que a Band mudou isso depois pra anime de madrugada, né? Dava pra dar aquela disfarçada dos rapazes que assistiam, não sei vocês. Mas os animes Tô vendo tinham anime. partes também que era a mesma vergonha. Também. Você Sim. tinha que mudar de canal também. Os animes que passavam na Band de madrugada tinha cenas que você tinha que também mudar de canal quando chegava E nas alguém. locadoras ficavam na parte infantil. E eu aluguei vários na parte infantil. E eu que contava depois pro dono da locadora que eu tinha essa amizade. Ó, esse filme aqui não era pra estar nessa parte infantil, porque tem coisa pesadinha demais aqui. Nossa, eu lembro do desenho, do anime da Lenda do Demônio, na parte infantil. Um desenho que, com certeza, não tem nada de infantil. É que não havia esse, né, esse Não conhecimento. tinha classificação. Akira, por exemplo. Akira tava na classificação de desenho, era uma coisa muito para adulta. Sim, só pra adulto. Né? Mas Apesar de todas as crianças da minha época, e eu era um assistir o filme do mesmo jeito, né? Na minha casa eu sempre assistia desenho, sei lá, tava com os A meus gente pais, assistia assistia. do mesmo jeito. Eles nunca, assim, barraram nada que eles acham. Se ficar tampando o olho ou aguçando a curiosidade, ela vai querer saber o que é isso, o que significa. Então deixa passar batido. Se ela perguntar, responde. Senão ela vai ver que é uma coisa normal e nem vai lembrar. Porque a gente não pode deixar passar batido que acabou o programa, infelizmente. Vamos ter que dar essa pausa, apertar o pause e devolver essa fita, né, gente? Muito obrigado pela participação e até a próxima com mais Claquete Insana.